Uma das melhores coisas de Os Simpsons são os seus especiais de Halloween, onde todo tipo de loucura acontece. Mas, às vezes, eles também soltam alguns episódios não canônicos, onde todo tipo de loucura também acontece. Como, por exemplo, o especial onde eles transformaram o Krusty em um palhaço assassino e colocaram ele para caçar e devorar todas as criancinhas da cidade. Ficou curioso? Então fica aí que vamos dar uma olhada no dia que os Simpsons enfrentaram o palhaço assassino. Essa história se passa em uma linha do tempo alternativa 27 anos no passado, onde um jovem Barney brincava na enxurrada com o seu belo barquinho de papel. Porém, esse barquinho acaba caindo dentro de um bueiro, onde é pego por uma figura bastante misteriosa que se autodenomina Crusto, o palhaço mais engraçado do mundo. Obviamente, o Barney pede o barquinho de volta, mas quando ele vai pegar, o palhaço simplesmente se transforma e devora ele. Fica com o barco! Fica com o barco! E tudo isso acontecia em uma cidadezinha que se chamava Kingsfield, que, como a placa de boas-vindas indicava, era um ótimo lugar para enterrar seus filhos. Ou seja, a mortalidade infantil nessa cidade é altíssima. E isso é comprovado pelo Homer, que estava distribuindo cartazes de procurado do Barney, que era apenas mais um no meio das milhares de crianças que estavam desaparecidas. No entanto, no caminho de volta para casa, Homer acaba sendo atacado por alguns valentões, mas o que assusta ele de verdade acaba sendo Crusto, que aparece no meio dos arbustos. E assim, morrendo de medo, o Homer dá um jeito de fugir dos valentões. Quer dizer, ele só acaba rolando morro abaixo, mas termina sendo salvo por algumas outras crianças que dão um jeito de espantar os valentões. Depois disso, os garotos se apresentam. Eles se chamavam de O Clube dos Perdedores, e o safadinho do Homer acaba se apaixonando à primeira vista pela Marge. O problema é que o nerd dos quadrinhos também gostava muito dela, e meio que começa uma rixa com o Homer. Mas então, Homer acaba contando pra eles sobre o palhaço misterioso que tinha visto na floresta. E o mais doido é que todos os outros garotos também já tinham visto esse palhaço. Ele tinha tentado afogar a Marge no banheiro usando água com gás, que era o maior medo dela. Tinha aparecido pro Moe como um boneco de ventríloco que ficava dizendo que tinha comido a mãe dele. Já pro Carl, o palhaço apareceu como uma alienígena sexy que cuspia ácido. E pro cara dos quadrinhos, ele apareceu como o cadáver em decomposição da avó dele. E depois de ouvir todos esses relatos, Homer chega à conclusão de que era esse palhaço quem estava sequestrando as crianças da cidade. E desse jeito, todos acabam indo até a biblioteca estudar sobre o palhaço. Mas o Homer, que estava perdidamente apaixonado pela Marge, só conseguia pensar em escrever um poema romântico para ela, que depois ele dá um jeito de colocar na mochila da garota, se passando por um admirador secreto. Mas a pesquisa dos garotos acaba sendo muito produtiva, e eles encontram informações sobre o Crusto em um guia de TV dos anos 50 a 60. E assim eles descobrem que Crusto sempre esteve em Kingsfield. E além do seu programa de TV nos anos 50, em 1936 ele teve um programa de rádio. Em 1909 teve um teatro de marionetes. E em 1882 era o mestre de cerimônias de um show de aberrações. E a coisa mais estranha a respeito desse palhaço é que ele nunca foi engraçado e sempre voltava a cada 27 anos para se alimentar de criancinhas. E no momento que eles fazem essa descoberta, o Crusto simplesmente sai de dentro da TV, e como ele era bem barrigudo, acaba ficando entalado. Mas isso não impede ele de contar piadas ruins. Sabe qual a diferença entre um bolinho e um gordinho? Eu não me sinto culpado quando eu devoro um gordinho. Corajosamente, o Homer consegue feri-lo, mas isso só deixa o palhaço ainda mais furioso. Então, a Marge só desliga a TV, o que faz com que o palhaço desapareça. E depois disso, o Homer aponta que se ele conseguiu ferir o Crusto, significava que também podiam matá-lo. E todos, menos o cara dos quadrinhos, ficam derretidos pela coragem dele.
E assim, os garotos começam a se armar com o que tinham para irem enfrentar o palhaço. E nesse tempo, o cara dos quadrinhos acaba encontrando o poema romântico de Homer e decide que não iria deixar a Marge lê-lo de jeito nenhum. Então, armados, os garotos vão até o antigo estúdio que produzia o programa do Crusto. Porém, nada do que eles faziam conseguia ferir o palhaço. Mas aí, o Crusto sofre um acidente bastante engraçado que faz todas as crianças rirem. E essa foi a primeira vez que alguém tinha rido dele de verdade. E muito empolgado com isso, o palhaço começa a se bater ainda mais para conseguir cada vez mais risadas. E depois de ser enganado pela Marge, o Crusto acaba entrando em colapso e desaparece. E depois dessa vitória parcial, os garotos fazem um pacto de que se o palhaço voltasse em 27 anos, não importava onde eles estivessem, voltariam para a cidade e terminariam o serviço. Mas lembra lá do poema do Homer? Pois então, o safadão do cara dos quadrinhos tinha mandado pra Marge como se fosse dele, o que fez ela ficar extremamente encantada e dar uma chance pra ele, o que feriu profundamente o coraçãozinho do Homer, já que ele era muito apaixonado por ela. E assim, 27 anos se passam, e temos a parte 2 da nossa história, onde as crianças voltam a ser mortas pelo Crusto, só que agora de maneira totalmente escrachada. Ele largava os corpos espalhados para todos verem o que ele estava fazendo. E o Homer, que agora era o bartender fracassado da cidade, decide ligar para os outros perdedores e convocá-los para terminar o serviço. Mas o único que acabou se tornando fracassado na vida foi o coitado do Homer, porque o Moe virou um grande ventríloco cantor de rock, o Carl tinha virado um astronauta e a Marge era CEO de sua própria empresa. E agora ela era mãe de 2 crianças, o Bert, um garotinho muito inteligente, e a Lizzie, uma garotinha bastante rebelde. E o pai deles era o cara dos quadrinhos, e era totalmente contra voltar para Kingsfield para lutar contra o palhaço maligno. Mas, ignorando completamente a opinião dele, Marge volta sozinha para a cidade para ajudar os seus velhos amigos. E o Homer ainda era perdidamente apaixonado por ela, e antes que ele pudesse se declarar de vez, o cara dos quadrinhos aparece junto com seus filhos para tentar levar a Marge de volta para casa. E enquanto os adultos discutiam, as crianças começam a explorar a cidade, o que não terminou sendo uma boa ideia, já que o Crusto acabou pegando elas como reféns. E depois disso só ligou para os perdedores e mostrou a sua mais nova aquisição. E assim, sem escolha, todos foram obrigados a enfrentar o seu velho inimigo para resgatar as crianças. Mas dessa vez, os perdedores achavam que teriam vantagem, já que eram adultos e haviam superado os seus medos de infância. Mas aí, o Crusto informa que os adultos tinham uma coisa mais saborosa do que o medo: ansiedade. E assim, ele começa a atormentá-los com preocupações da vida de adulto. Mas aí, o palhaço, querendo ver o caos, revela que o cara dos quadrinhos tinha mentido a vida inteira para Marge, já que o poema que conquistou o coração dela não tinha sido escrito por ele. Porém, o Bert, que era muito inteligente, percebe que o Crusto havia aprisionado a alma das crianças que ele matou, e usava uma placa para obrigá-las a sorrir, o que lhe gerava ainda mais poder. E assim, Bert conclui que para derrotar o palhaço, eles só precisavam destruir a placa que lhe dava poder. E sob muita pressão, o Homer finalmente cria coragem para se declarar para Marge. E tentando se redimir pelo que tinha feito, o cara dos quadrinhos se sacrifica para ajudá-la a destruir a placa e libertar todas as almas que estavam aprisionadas. E graças a isso, o palhaço perde todos os seus poderes e finalmente é destruído. E com a morte do cara dos quadrinhos, Homer finalmente consegue a sua chance com a Marge, que agora sabia da verdade sobre o poema. E assim, todos vão viver as vidas que estavam destinados a viver. E se gostou do vídeo, não se esquece de deixar o like, de se inscrever no canal e também dá uma olhada nesse outro vídeo aqui sobre as vezes que os Simpsons estragaram ou melhoraram os desenhos. Corre lá pra ver que tá bem louco.